A paz do Senhor. O Senhor me deu uma palavra, já dei. Não consegui. Trocar. Essa palavra está lá em Lucas 19, de 1 a 10. Essa palavra vai falar sobre Zaqueu. Palavra que a maioria conhece, mas que nós vamos aprender muito com esse homem, com certeza. E com essa palavra, o único evangelho que tem essa história de Zaqueu é o de Lucas. Nenhum outro. Mateus, que foi um publicano, que de repente poderia contar a história de Zaqueu, ele não conta, e quem conta é Lucas. Lucas, eu já em outra oportunidade, eu disse para vocês, ele não foi um discípulo que andou com Jesus, ele foi contemporâneo sim, mas ele não conheceu o Senhor Jesus. E o livro dele, ele escreve porque ele pegou ali algo com a Maria, mãe de Jesus, com os discípulos mesmo, e por isso ele escreveu esse livro. Ele era um doutor, Lucas, mas a gente percebe na escrita de Lucas que tem detalhes que às vezes passa despercebido nos outros evangelhos. É bom a gente saber disso, porque muitas vezes as pessoas confundem e dizem que Lucas foi também um dos discípulos que andou com ele. A gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. Por isso que eu estou frisando. E aí a palavra, o tema dessa mensagem vai ser transformado pelo amor. Essa transformação é a mesma coisa de conversão. Quando eu me converto ao cristianismo, houve uma transformação na minha vida. Não é diferente aqui na vida de vocês. Muitos, às vezes, estão dentro da igreja, mas ainda não se converteram. Ainda são donos da sua própria vida, ainda querem fazer a sua própria vontade, não se rendendo à vontade de Deus. Às vezes a gente tem uma certa dificuldade, sim, no quesito quando é para estar fazendo algo que o Senhor tinha escrito desde que nós estávamos lá no ventre da nossa mãe para a gente mesmo, na questão até da obra dele. Mas em outros detalhes, a vontade do Senhor é uma vontade que tem que prevalecer sobre a nossa vida. Quando a gente consegue entender isso, fica bem mais fácil a gente conduzir a vida e caminhar através do cristianismo e ser realmente um discípulo, um cristão. Porque é nesse momento que morre o nosso eu e a gente pega a nossa cruz e segue o Senhor Jesus. Porque é Ele o nosso referencial. Amém, irmãos? A gente não pode esquecer disso. Zaqueu, eu vou até antes de ler o texto falar um pouco de Zaqueu. Ele era um publicano, que era um cobrador de impostos, quando a Palestina estava sob o domínio de Roma. Ela tinha sido subjugada por Roma, a Palestina. Então, aqueles judeus que ali moravam, eles eram aproveitados para o trabalho. Imagina que naquela época eles eram mal vistos. Eles eram vistos como aqueles que roubavam. Se passava o outro para trás, às vezes até o irmão, porque na verdade eles cobravam impostos, próprios judeus. E então eles eram muito mal vistos. Se roubava Zaqueu, era um ladrão ou não, o texto não vai nos dizer isso. Bom, a gente tem que prestar atenção nisso. Mas imagina você olha para o governo que nós temos atualmente e que fazem muita falcatrua, e que é difícil você acreditar num político que esteja lá, que às vezes está numa posição de destaque. Você já desconfia. Às vezes, não falar dele, que parece que não está de acordo com aquilo que você pensa
que meia dúzia de pessoas pensam e você já desconfia. Então, é mais ou menos isso. As pessoas desconfiavam. Ele ainda era chefe dos publicanos. Então, tinha um grupo de pessoas sobre o domínio dele. Então, se ele não fazia falcatrua e outro fazia, e ele não fazia nada, não repreendia, então ele era conivente com aquilo. Eu me lembro que meu pai até falava que ladrão não é só aquele que rouba, aquele que segura a escada também é. Então, aquele que sabe, concorda, esse também é. Então, a gente tem que ter esse olhar. Zaqueu, como eu já disse, era judeu. E esse nome, Zaqueu também, porque o judeu ele tem hábito de colocar nome nos filhos que represente alguma coisa. Ele era puro e justo. E aí, quando a gente vê ele sendo um republicano, cobrador de impostos, a gente vê que não condiz muito com o nome dele. Mas a gente vai ver uma transformação em Zaqueu. A mesma transformação que precisa acontecer com cada um de nós. Amém? A gente vai estar lendo o texto agora. Acho que já deu tempo de vocês abrirem. Então, vamos para o texto. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu o gostoso. Em outras versões fala em júbilo. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus estava passando por Jericó. Jesus já havia feito milagres, até da cura de um cego. Uma multidão acompanhava Jesus. E a multidão sempre acompanha Jesus. Acompanha por causa dos milagres, acompanha por causa das profecias faladas pelo homem. Esquece que a maior profecia está aqui dentro da Bíblia. E depois fica decepcionado quando aquilo não acontece, porque fica achando que realmente é algo. E eu vou abrir aqui um parênteses de uma menina que eu conheço, que saiu daqui, eu acho que já falei, para ir para os Estados Unidos, porque houve uma revelação numa igreja. Ela ia casar com um americano. Ela ia ter uma filhinha loira de olho azul. Tudo isso aconteceu, mas há um problema aí, porque de repente não era bem essa profecia. Já até conversei com ela. Às vezes a gente tem que ver bem se aquilo é de Deus. Experimentar a profecia. E como que eu experimento a profecia? Indo para os pés do Senhor, orando, perguntando ao Senhor se aquilo é de Deus mesmo. Porque há muito engano. Há muito enganos. E às vezes parece que a Bíblia é carta de tarô. Pega uma Bíblia assim, abre a Bíblia numa coisa, bota o dedo e lê aquilo que o Senhor quer falar. Às vezes também parece que são adivinhos, como tem em outras religiões aí. Tem profetas? Tem profetas. Tem profecias? Tem profecias. Mas tem muita profetada também, e a gente tem que ter muito, mas muito cuidado mesmo. Zaqueu era um homem rico,
era uma classe social elevada. O que isso nos mostra é que não existe classe para a gente estar falando e estar fazendo o ID do Senhor Jesus, como está lá em Marcos 16:15. Ide por todo mundo e fazei discípulos. O ID é para todos, para a classe alta, para a classe média e para a classe baixa. Às vezes, as pessoas só querem pregar para as classes baixas. Até porque houve um tempo em que parecia que o cristianismo era só para aquele da classe baixa, daqueles que não tinham, às vezes, muita instrução, mas não é bem assim. Quando a gente olha um texto desse, a gente vê um Zaqueu, um homem rico que queria conhecer Jesus. Ele havia ouvido naturalmente falado de Jesus e ele queria conhecer Jesus. Quantos de nós, quando ouvimos falar de Jesus, e a gente pode pensar agora na nossa própria vida, às vezes resistimos porque achávamos que já conhecíamos Jesus, mas quando viemos para a igreja, quando começamos a frequentar não só os cultos, mas a escola bíblica também, eu louvo a Deus, porque aqui tem um pastor que sempre foi em escola bíblica. E isso combinou muito comigo, com o meu modo de ser, porque eu também sempre, em toda igreja que eu frequentei, eu sempre frequentei a escola bíblica. Porque é na escola bíblica que a gente tira as dúvidas, é na escola bíblica que a gente pode falar, que a gente pode discutir o assunto. E é na escola bíblica que parece que a gente retém mais a palavra de Deus. É necessário, pois, a gente aprender e a conhecer, sempre avançando para conhecer o Senhor. E ainda assim, a gente vai morrer sem conhecer totalmente o Senhor. Amém? Santo Agostinho falava uma frase: o homem tem a vida eterna colocada no coração por Deus. Então a gente percebe que Zaqueu tinha uma ânsia de conhecer aquele Jesus que tanto falava. Queria saber que Jesus era aquele, que a multidão, que o homem era aquele, que a multidão acompanhava, que o homem era aquele que fazia tanto milagres, que o homem era aquele que consolava os corações. Esse homem ainda hoje consola os corações. Esse homem ainda hoje faz milagres. E ele é o nosso Deus, é o nosso Cristo. É aquele que intercede por nós. Toda vez que oramos, existe um intercessor, que é Jesus. Que eu imagino, eu posso imaginar, que Jesus fica lá, olha lá, Senhor. Olha a Terezinha, olha lá, Pai, a Terezinha orando. Olha a oração da Flávia, a missionária Flávia, e assim por diante. É Ele que fica intercedendo. Porque como somos pecadores, sempre damos uns escorregões, não temos esse bem de estar se colocando diante do Pai. Nós oramos ao Pai, em nome de Jesus. A gente tem até que aprender bem isso. Então, Santo Agostinho, ele falou essa frase. E aí, quando a gente vai em Gênesis 1:27, fala que Deus criou o homem à sua imagem, macho e fêmea o criou. Mas que imagem é essa? É o intelecto, é a razão, a personalidade, a eternidade dentro do ser. Por isso, todo homem tem sede de Deus, todo homem quer conhecer a Deus, todo homem precisa de Deus. E quanto mais a gente busca, mais nós queremos buscar, mais nós queremos conhecer. Quanto mais conhecemos, mas é preciso que a gente busque. Zaqueu, ele, aqui no verso 2, ele sobe, ele procura ver Jesus e, por causa da altura dele, ele vê que pela multidão, ele não ia poder ver. Aí o que ele faz? Ele era um homem intelectualmente bem-sucedido, ele tinha um desenvolvimento intelectual bom, tanto que ele era chefe dos publicanos.
ele raciocinava com clareza. E ele também sabia perfeitamente como fazer aquilo que ele queria, aquele objetivo que ele tinha, como poderia ser alcançado. Aí ele sobe numa figueira. Segundo, bens materiais não preenche o vazio do ser. Lá em Eclesiastes 2:10, Salomão fala: e tudo que desejaram meus olhos, não lhes neguei. Salomão foi o homem mais rico do mundo, sábio. A rainha de Sabá foi ver o que Salomão tinha feito no palácio que ele fez, nos jardins suspensos, que para a época não existia em outro local. E ela ficou fascinada com aquelas reformas que Salomão tinha feito. Salomão tinha 600 esposas, 300 concubinas. Salomão tinha realmente tudo que um homem deseja ter para ser feliz. Mas quando a gente olha aqui, o que ele fala e tudo que desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Aí ele fala em Eclesiastes 1:2, vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Ele ainda completa falando isso. Quando ele estava velho, ele começou a ficar amargo. Ele começou a olhar para trás e ver que aquilo de nada adiantava. Existia um buraco, um vazio. A gente só consegue preencher com a presença do Senhor. Irmãos, essa é a maior riqueza. Eu já falei aqui muito da parábola da pérola mais rara, que tinha um colecionador que buscava a pérola mais rara. E quando ele encontra, ele desfaz todas as outras que ele tem e ele só fica com aquela. Jesus conta essa parábola dizendo que é o reino de Deus. Quando encontramos de fato o reino de Deus, tudo mais não tem importância na nossa vida. Somente o reino de Deus. Somente isso traz satisfação no nosso ser. Eu posso falar de mim. Vocês podem me convidar para a maior festa. É capaz de eu dizer não, porque eu sou comodista. Eu gosto de ficar em casa. Eu sou aquela pessoa caseira mesmo. Às vezes, eu me sinto até um ET, porque às vezes tem amigas minhas que falam, não é possível, eu vou não sei aonde, vamos comigo, eu vou não sei aonde. E ela acha assim estranho, porque no outro dia até teve uma que falou e eu comecei a rir. Eu cansei já de falar, não vou, não quero ir. É difícil realmente para eu sair de casa. Mas se disser para mim, vamos no culto ali, vamos numa consagração ali, vamos visitar um irmão ali. Irmãos, eu vou. Maior satisfação. Porque eu não levo nada, eu trago. Eu trago. Aquele que acha que leva alguma coisa, gente, a gente sente tanto a presença de Deus, a gente aprende tanto com Deus. Então, a irmã está até concordando lá fora, lá atrás, ela está entendendo bem o que eu estou falando. A gente volta para casa cheia de Deus, cheio do mover de Deus, do que Ele fez naquele local. Não só com aquela pessoa que nós fomos conversar, mas conosco também. O tédio vai invadir o ser em algum momento, e foi isso que aconteceu com Salomão. No verso 3, Zaqueu deseja ver Deus e usa a inteligência. Eu falei um pouco sobre isso. Ele planeja. Como é que ele planeja? Eu vou adiante da multidão. Se ele fosse no meio da multidão, certamente ele não ia ver Jesus. Se ele fosse no meio, para subir naquela figueira. Mas ele tinha que ir na frente. Então, ele planejou logo. Eu vou correndo, eu vou na frente. Nós temos sempre que estar na frente, para estar vendo o Senhor. Moisés, ele subia também no monte para conversar com o Senhor. E quando ele descia, ele voltava totalmente diferente, com tudo aquilo que ele tinha para falar com aquele povo. Porque
porque o Senhor tinha dado as estratégias a ele, que ele tinha conversado com o Senhor, que ele tinha ido orar. Às vezes o seu monte pode ser no seu quarto, o seu monte pode ser enquanto você está dirigindo, o seu monte pode ser lá na sua varanda, quando você está sentado vendo a rua. Precisa ser exatamente um monte. Se também quiser ir ao monte, vai ao monte. Amém? Eu gosto de ir ao monte, eu já fui. Mas eu subo, mas para descer é um problema. Eu sempre tive isso, desde criança. Subia o morro, mas na hora de descer, eu tinha medo. Eu sempre subia preocupada com a descida. E a descida, a gente escorrega. Tem várias coisas aí que pode acontecer. Mas é bom planejar. Vai com calçado, faz como Zaqueu aqui. Planejou ir na frente da multidão. Vai com calçado antiderrapante. Talvez dê certo. Usa o raciocínio. Por ter pouca estatura, vai subir na árvore. Resolve assim o problema. Essa figueira tinha 10 metros, essa árvore, 10 metros de altura. Mas é claro que tinha os galhos baixos. Dizem que o tronco também era bem largo. Mas tinha os galhos baixos. Isso facilitou um pouco a subida de Zaqueu. Jesus vê Zaqueu e pede para que ele desça da árvore. Já pensou quando você ora e você sente que não é mais monólogo, que há um diálogo entre você e o Senhor, e você sente naquela hora que o Senhor está ali com você? Já aconteceu com você? Aquele momento em que você diz, o que, Senhor? O Senhor está falando comigo. E aí você se derrama nos pés do Senhor. Porque esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que está vivo e bem vivo. Por isso nós não oramos em vão. A nossa oração não é em vão. Quando nós fechamos nossos olhos e levamos o nosso pensamento a Deus e oramos, nós sabemos que os ouvidos do Senhor estão inclinados à nossa oração. Nós sabemos que o Senhor nos olha constantemente e que Ele atende o nosso clamor, ou com sim ou com não, mas Ele vai atender. Às vezes o não, ele vem no momento propício. A gente depois vai entender isso. A gente acha que é só o sim, que é bom da gente ouvir. Mas às vezes o não, está ouvindo, Terezinha? Às vezes o não é um não com amor. Às vezes o sim é para ficar livre. E o não, ele tem que ser mais bem recebido, às vezes, ou tanto recebido como o sim. Aquele que ama diz não. Eu me lembro que eu falava isso muito para os meus filhos. Quando falava, mãe, mas você só diz não, vou pedir papai. E eu falava, o não é porque é amor. Pode pedir a papai. Eu falava, ficava por trás, não faça isso. Só na mímica. Porque papai é mais fácil. É mais fácil você dar. É mais fácil você abrir a mão do que quando você diz não. O não dói no coração da gente. Vocês acham que o não, às vezes também, Deus não fala aquele não, às vezes até querendo falar assim, mas sabe que o não é melhor para cada um de nós. Amém? E aí aqui, quando Jesus vê Zaqueu na árvore, e eu imagino como deve ter sido emocionante para Zaqueu, a gente vai lá no Salmo 139, no verso 1 e 2, fala, Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu me conheces o meu levantar, o meu sentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. O Senhor conhece, muito antes de abrirmos a boca, aquilo que queremos pedir. O Senhor sabe. Mas ainda assim, Ele quer que venhamos abrir a nossa boca e falarmos a Ele daquilo que temos necessidade. Tem muitos que acham assim, o Senhor já sabe para que eu vou falar. Mas fala, insiste. Porque o Senhor quer ouvir, como um pai quer ouvir o filho. No quinto, Zaqueu, ele desce com alegria, com júbilo. Desce e recebe-o. Em Tiago 4:8 fala, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Temos que nos chegarmos a Deus.
constantemente, temos que procurar a companhia do Senhor. Em Oséias fala, Oséias 6:3, eu li isso ontem lá na casa de uma irmã, que eu já estava estudando a palavra. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E ele sairá como a alva. O que significa isso? Ele vai na nossa frente. Eu já contei aqui, mas vou contar novamente. Uma vez eu tive uma experiência dessa com o Senhor. Pedi ao Senhor para ir na frente do meu marido na hora que ele ia para o médico. Não deixa ele esperar, Senhor. Porque o homem às vezes não gosta de esperar. E ele vai querer sair sem ser atendido. Olha, todos os lugares que nós fomos, aquela enfermidade do meu marido, a minha oração era só essa. Senhor, vai na minha frente. Que experiência que eu tive. E eu falo isso para a honra e glória do Senhor. Foi a oração certa na hora certa. E o Senhor só ia abrindo as portas, abrindo as portas. Um agir de Deus assim tremendo. Esse é o Deus que nós servimos. Mas é um Deus que quer realmente a nossa companhia, quer realmente ouvir a nossa voz, quer realmente que venhamos ter júbilo na companhia dEle, que venhamos nos alegrarmos quando estivermos com Ele, seja nos momentos difíceis ou até nos momentos fáceis. Irmão, quando estamos no deserto, é quando estamos mais próximos do Senhor. E nós ainda achamos que é naquela hora que o Senhor nos abandona. Você veio aqui hoje para ouvir a palavra do Senhor, ouvir para você. E o Senhor hoje está te dizendo, tenha júbilo como Zaqueu, eu sou contigo. Uma vez eu estava numa igreja, ali na Marise Barro, tem muitos anos isso. Eu fui lá, acho que era até metodista, se eu não me engano, perto de um posto de gasolina, quase esquina de Gavião Pessoa. E a palavra foi o homem da mão esmirrada. E eu estava lá, tinha uma campanha lá, eu estava fazendo para Antônio Carlos, meu marido, ele nem sabe disso. E aí foi essa palavra, do homem da mão esmirrada. E no final, o pregador, o pastor chamou, você que está com a mão esmirrada, vem aqui, você que está com alguma coisa encolhida, vem aqui, você que está precisando de uma bênção, vem aqui. Eu só pensava assim, se Antônio Carlos estivesse aqui. Antônio Carlos tinha que estar aqui. Só que, de repente, o Espírito Santo falou no meu coração. É você que tem que ir lá na frente. Não é ele. Você veio buscar para você. Você está pensando que veio buscar para o outro, você veio buscar para você. Olha, fui lá, eu acho que o homem repetiu umas 10 vezes para ir lá na frente. Eu fui na última, correndo igual um foguete. E foi uma experiência boa também, porque quando a gente vem para buscar realmente para a gente. Não é para o outro, porque a mudança que nós vamos sofrer com a palavra de Deus é essa que vai fazer a diferença no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa casa. Por isso que tem que ser conosco mesmo. A transformação tem que ser conosco. A conversão tem que começar por cada um de nós. Amém? E aí, em Tiago fala isso, eu já falei, como a alva será a sua saída. Continuando aqui, Oséias 6:3. E ele a nós virá, como chuva seródia, que rega a terra. É preciso ir ao encontro do Senhor, reconhecer que Ele é o Senhor da nossa vida, buscando conhecê-lo cada dia mais. É cada dia buscando o Senhor, cada dia conhecendo o Senhor. É um desafio. Não pensa que você já sabe tudo, não pensa que você já conhece tudo. Nós não conhecemos, nenhum de nós que aqui estamos. Não é verdade, pastor Rogério? Não é verdade, pastor Marcos? Missionária Flávia, missionária Derilene. Em segunda, aí depois um amor que desafia, no verso 5. É o amor que constrange. Zaqueu fica em júbilo, alegre, porque só no olhar
do Senhor Jesus, ele viu o amor que realmente emana de Deus. Eu devo dizer também que naquela época era comum uma pessoa que chegava numa cidade pernoitar na casa de alguém, ou então fazer até realmente um lanche, comer alguma coisa, lavar os pés, lavar as mãos na casa de alguém. Por isso Jesus também fez essa questão na hora que viu Zaqueu dizer que ia estar lá na casa dele. O amor que desafia é o amor que constrange. E Zaqueu ficou constrangido. Em 2 Coríntios 5,14 fala: porquanto o amor de Deus nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. É nesse momento que a gente morre e pega a nossa cruz e segue para o Senhor. Sexto, lá no verso 7, a murmuração do povo. Não pense que o povo não vai murmurar. O povo sempre vai falar de você alguma coisa. Sempre vai dizer, lá vai ele com a Bíblia. Mas vai haver também aqueles que observam você e que um dia vai bater na sua casa para te chamar para fazer uma oração. E é interessante que às vezes acontece isso, porque a pessoa nem é crente, mas lembra de quando era criança, quando a mãe chamava, estou falando que eu conheci um caso desse, quando a mãe chamava a rezadeira para rezar lá, espinhela caída, umas coisas assim. E aí eu conheci um homem que ele foi chamar uma irmã para orar por uma criança, porque ele lembrou da mãe dele na época de rezadeira, mas ele foi chamar uma irmã em Cristo. Aí vocês vão dizer, e a irmã não foi? Claro que ela foi. Ela foi orar, foi levar uma palavra na casa daquela pessoa, com certeza. E é isso que devemos fazer. Mas o povo vai criticar, vai murmurar. Olha só aí o que o povo fala no verso 5. No verso 7. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Só que eles esqueciam que Jesus veio para os pecadores. Eles veio para o doente. Ele veio para o doente. Ele não veio para aqueles que são, mas sim para os doentes. E nós somos doentes, eu sou uma doente. Porque eu preciso da misericórdia do Senhor todos os dias da minha vida. Eu vivo cada dia, porque amanhã eu não sei como é que será. Como amanhã eu vou fazer diante de uma situação difícil. Mas cada dia a gente deve viver. Por isso disse Jesus, no verso em Marcos 2, 27. Não são os que têm saúde que precisam de médicos, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Jesus não veio fazer milagres, guarda isso no seu coração. Jesus não veio curar enfermo, fazer cego andar, ele fez? Fez. Mas o objetivo principal não foi esse. Foi mostrar realmente qual era o amor de Deus pela humanidade. Havia muitas leis em cima dos homens e os homens não estavam compreendendo. Nem aqueles que eram doutores da lei não compreendiam e queria que o povo seguisse aquelas leis. Quando a gente entende que a graça do Senhor nos alcançou, quando a gente consegue entender isso e consegue entender que o amor de Cristo nos constrange, quando ele constrange mesmo, você quer caminhar de acordo com a vontade do Senhor. Mesmo que você dê um tropeção ali ou aqui, mas você sabe que os pés do Senhor estão firmes para te segurar. Vai haver no verso 8 o arrependimento, porque na mesma hora Zaqueu vai falar que devolve, que dá algo aos pobres e que vai devolver tantas quantas vezes for necessário aquilo que roubou, se ele roubou alguma coisa de alguém. Eu não sei o que é que você tem que deixar hoje nos pés do Senhor. O que você precisa realmente
deixar de fazer. Eu creio que você não roubou, não passou ninguém para trás, não é a mesma coisa de Zaqueu. Mas às vezes é um vício que estraga o teu corpo, o templo do Espírito Santo. Você precisa, você tem necessidade de deixar isso nos pés do Senhor. Pede ajuda ao Senhor e o Senhor vai te ajudar. É só Ele que pode. E eu não tenho dúvida disso. Se você colocar as suas dificuldades diante do Senhor, Ele vai te ajudar. Talvez seja orgulho, talvez seja vaidade, talvez seja uma arrogância. Tem algo, talvez, em você que precisa melhorar. É algo de você com Deus. Somente você e Deus sabe. Coloque nos pés do Senhor. Coloque diante do Senhor. Senhor, tira de mim, tira do meu coração toda a vaidade, todo orgulho, tudo aquilo que não está de acordo com aquilo que tu prega, que é a humildade, com aquilo que tu vieste e pregaste aqui, Senhor. A humildade. Às vezes a gente confunde humildade com vestimento, mas na verdade, humildade é quando reconhecemos, sem o Senhor, nós não somos nada. Amém? Na descida faz com que a descida, Zaqueu desceu da árvore. E é nessa descida, é quando descemos realmente do nosso pedestal, do nosso eu, das nossas vontades, é que a gente consegue fazer a vontade do Senhor. A gente tem que saber disso. Pedro estava afundando, ele pediu socorro ao Senhor. Quando ele tirou os olhos do Senhor, ele afundou, só estava ele e o Senhor. Ninguém ouviu e ele falou, Senhor, me ajuda. O Senhor na mesma hora ajudou. Lá no Salmos 86, 1, inclina, Senhor, seus ouvidos e salva-me. Salva-me dos meus vícios, salva-me das minhas vaidades. Salva-me, Senhor, por achar que eu não sou nada, por estar mendigando, às vezes, o amor do próximo. Precisamos, sim, um dos outros, de estarmos sendo abraçados. Nunca sentimos tanta falta como nesses anos de pandemia, 2020 e 2021. Às vezes até eu me atrevo a abraçar um irmão, mas a gente sabe que não deveria. A gente se atreve, porque a gente sente falta disso. Mas é o Senhor, nos pés do Senhor, que você tem que colocar. Senhor, salva-me das minhas dores, das minhas mágoas, daquilo que está no meu coração cheio e que eu não consigo ter paz. Porque eu tenho raiva de fulano, eu tenho raiva de Beltrano, às vezes são os meus filhos que não me tratam bem, quando eu deveria estar tratando o outro bem. Às vezes é um perdão que eu preciso realmente esboçar e não consigo, mas com a ajuda do Senhor a gente consegue. Eu não tenho dúvida disso, porque estou necessitado e aflito. A aflição é algo na nossa vida que a gente precisa deixar e deixar nos pés do Senhor. Há práticas que levam o homem à morte. Então, temos que pensar bem como que o nosso coração está. Está limpo como o Senhor quer que esteja? Ou está sujo? Tem coisa que precisamos nos libertarmos. Às vezes carregamos bagagens sem necessidade. São essas bagagens que nós temos que deixar. E deixar onde? Nos pés do Senhor. Zaqueu experimentou, depois que ele falou tudo isso para Jesus, de devolver aquilo que tinha roubado, se é que roubou de alguém, ele até fala isso, dar metade da fortuna para os pobres, ele experimentou algo divino, a salvação. Você já experimentou a salvação do Senhor? Já experimentou realmente o perdão do Senhor? Você já se converteu, já se transformou, já mudou, já está andando na contramão desse mundo? Ou você ainda precisa mudar? Todos nós precisamos cada dia, mas a conversão, ela tem que acontecer.
porque senão nós vamos ser meros religiosos. Entramos e saímos da igreja como meros religiosos. Entramos aqui para olhar para os irmãos, para cumprimentarmos os irmãos, para ouvirmos uma palavra, para cantarmos louvores, mas não fomos ainda convertidos. Se isso ainda não aconteceu, pede ao Senhor, a noite é essa, o dia é esse, para você experimentar essa alegria e ouvir o Senhor dizer: filho de Abraão, disse o Senhor para Zaqueu. Em Gênesis 17:1, o Senhor fala para Abraão: anda na minha presença, Abraão, sê perfeito. O Senhor quer que sejamos perfeitos? Sim. Temos que tentar? Sim. Eu não consigo, Maria Olinda. Consegue sim. Como, Maria Olinda? Pedindo ajuda ao Senhor. Pedindo às vezes, até mesmo, eu estou fraca em oração, pedindo o irmão para estar junto ali, orando e ajudando. Mas a conversão, irmão, é de suma importância, porque precisamos andar perfeitos na presença do Senhor, assim como Abraão. E precisamos ouvir do Senhor dizer para cada um de nós: aqui está um filho de Abraão, aqui está uma filha de Abraão. Essa é a palavra que o Senhor deixou para que trouxesse essa noite. E que assim como Zaqueu, venhamos subir para ver o Senhor, mas que depois venhamos descer no mais profundo que pudermos, para realmente resgatarmos a conversão, a salvação que emana do Senhor e que Ele quer que todos sejam salvos. Essa palavra para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós vamos estar orando agora. Aquele que, se quiser, vem aqui na frente e precisa de uma oração, os pastores vão estar aqui na frente orando. Eu convido o pastor Marcos, o pastor Rogério. São eles que vão estar orando, não sou eu vou estar apenas dando as mãos e estar intercedendo. Tem alguma coisa que você acha que ainda precisa realmente melhorar, ser perfeito para andar na presença do Senhor? Eu te convido, vem aqui na frente, a gente vai estar orando, vai estar intercedendo por você. Amém? Aleluia. Oremos, irmão. Soberano Deus, Pai, neste momento diante de Ti, na Tua santa e gloriosa presença, Senhor. Primeiramente, ó Deus, eu peço perdão pelos meus pecados, por palavras, pensamentos. Deus, aqui estão, Senhor, os Teus servos, qual se propôs de sair dos seus lugares e estar aqui na frente. Deus, o Senhor conhece, Senhor, a situação que cada um está passando, a qual se encontram. Deus, e eles vieram aqui porque eles têm um propósito no seu coração, eles sabem que só o Senhor pode solucionar o problema deles. Só o Senhor pode entrar, Senhor, aonde ninguém mais pode entrar. É no profundo do nosso coração, Pai. E a Tua palavra, Senhor, nos garante, Senhor, que o Senhor pode entrar, o Senhor pode penetrar como espada de dois gumes, Senhor, assim limpando no profundo, Senhor, Pai, da alma, lavando, Senhor, purificando, Senhor, Deus, limpando a mágoa, os sentimentos, ó Deus, que já tinham que ter ficado para trás, mas que às vezes eles entram, Senhor. Mas eu tenho certeza que nesta hora, Pai,